Veremos avante, lutemos com esse ideal avançar. Coragem, ó plenos da graça, em nossa Assembleia brilhar. Diante do trono de Cristo, veremos a face do Rei, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai, avante, avante, lutai. Dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai, avante, avante, lutai. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o ID de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o ID de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Erguei a bandeira de Cristo, convictos do seu ideal, levando a palavra da vida a povos, nações sem igual. Os campos estão brancos pra ceifa, na seara é pra se trabalhar. E no grande dia os plenos irão pra sempre com Cristo reinar. E no grande dia os plenos irão pra sempre com Cristo reinar. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o ID de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o ID de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nesse instante, dando início ao nosso culto, convido você que está em casa agora nos assistindo para junto cantarmos o hino da nossa harpa cristã, hino de número 165. Como título ele tem a bem-aventurança do crente. Passaremos agora a cantar este belo louvor.
Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mas daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as santas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Louvado seja Deus. Cantaremos ainda mais outro louvor da nossa harpa cristã, que tem como título As Firmes Promessas, hino 459. Passaremos então a cantar. De Deus muito firmes são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Sim, das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Sim, das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde e extingue a vida, e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida.
vida, bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Sim, das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel, corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Sim, das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Glórias a Deus. A paz do Senhor, amados. Alegria imensa poder renovar esse contato. Estou saudoso da fisionomia de vocês. Nesse aspecto, vocês têm uma vantagem. Podem me contemplar, saber se estou triste, se estou alegre, se estou bem de saúde, pelo menos na aparência. De vocês, eu tenho que acompanhar através dos contatos paralelos na mídia social, mais especialmente nas nossas trocas de mensagem via WhatsApp. E é exatamente por esse lado que eu quero começar a nossa conversa de hoje à noite, antecedendo a reflexão na Palavra de Deus. Quero compartilhar com vocês, de uma forma muito espontânea, as notícias das nossas unidades. Notícias essas que eu recebi em primeiríssima mão dos pastores que estão à frente de cada uma das nossas igrejas, ontem e hoje, à exceção de um apenas da capital, que não apresentou assim suas considerações. Todas as outras unidades trouxeram para nós contribuições importantes daquilo que estão acontecendo no arraial da Assembleia de Deus, Ministério da Plenitude, em todo esse estado. Na verdade, o que eu pedi aos companheiros foi que, em breves palavras, eles compartilhassem no grupo Doulos, que é o grupo composto pelos pastores, suas esposas, diretoria da igreja, como está cada família, como está cada igreja, enfim, em cada localidade, uma descrição breve daquilo que está acontecendo, com um objetivo apenas, além de cultivarmos os entranháveis afetos que nos unem, termos também a possibilidade de permitir que uns oremos pelos outros, naquilo que for mais aflitivo, mais necessário, para que a igreja vá bem como um todo. E eu recebi respostas, e eu quero, em uma abreviada síntese, apresentar para vocês aquilo que foi comum a todas as unidades. Aliás, eu nunca vi descrições tão uniformes, tão próximas, retratando uma realidade não apenas linear, mas além de linear, uniforme, como se todos estivessem vivendo o mesmo sentimento, a mesma esperança, uma mesma fé. Aliás, é isso que a palavra de Deus nos ensina e nós temos replicado nos púlpitos das nossas igrejas, das nossas congregações, missões,
filiadas e aqui no Templo Sede em Natal. O que é que veio dos pastores, sem exceção? Os pastores e as famílias estão bem. E estão bem porque estão conseguindo manter um contato com as suas ovelhas, mesmo que através da mídia social, mas estão conseguindo orientar. O culto doméstico foi uma unanimidade. Que coisa linda! Lembram que eu disse que nós estávamos vivendo um desafio na nossa fé e que viria coisas positivas? Eis aí uma. Além do culto doméstico, eles têm também orientado outras atividades que nós vamos tocar mais adiante, de per si, em cada uma das unidades. E uma coisa bastante comum a todos: estão ansiosos para retornar ao templo para adorar o Senhor, todos reunidos e unidos em um mesmo lugar. Isto é bom, isto é maravilhoso, isto é agradável. E eu dizia, domingo passado, como dizia também na sede, na sexta-feira, que foi o culto de encerramento da fase dos cultos no templo, exatamente em uma semana, que no final desse período, algumas pessoas teriam desenvolvido o prazer de estar na casa do Senhor, pelo fato de estarem ausentes obrigatoriamente durante um determinado período. E, na verdade, ninguém gosta de fazer nada obrigado. E agora você está querendo se libertar dessa obrigação para fazer aquilo que você gosta. E eu tenho certeza, amigos, não é apenas em Natal, nem lá em Caicó, que é a unidade mais distante, mas entre Natal, Caicó e Lagoa Salgada, se estendendo para o litoral sul potiguar e voltando aqui para a região metropolitana de Natal, haverá crentes ansiosos por voltar ao templo para adorar o Senhor com seus irmãos. Ora viva, muito bem. Quero começar trazendo a mais alviçareira de todas as notícias. Eu quero começar falando da nossa unidade em Areis. Mas, pastor, alviçareira por quê? Pastor Misael, ele continua na UTI, no Hospital do Coração, aguardando um procedimento para implantar um stent em seu peito. Inclusive, esse procedimento deveria ter sido hoje, mas foi adiado. Mas eu quero lhe dizer, foi apenas por uma questão burocrática, que já está superada, e amanhã, às 9 horas, com a graça de Deus e a bênção do Altíssimo, o nosso amado irmão, pastor Misael Heleno de Oliveira, estará passando por um procedimento, e dizia-me a sua esposa, irmã Josiane, que está em Natal, que esteve com ele no final dessa tarde, ela esteve tomando a frente dessas providências de natureza burocrática, que amanhã ele estará realizando esse procedimento. E com a bênção de Deus, domingo estará indo para um apartamento, e tudo correndo bem, como nós estamos orando, a probabilidade dele ter alta na segunda-feira. Diga amém aí onde você está. Oh, glória a Deus, que bom. Enquanto o pastor Misael estiver ausente lá de Areis, o pastor Clésio Ivoniel está respondendo pela coordenação do Litoral Sul Potiguar, tendo ao seu lado o pastor Josivaldo de Brito. Eles que foram escolhidos pelo pastor Misael há poucos dias, já estão em perfeito desempenho de suas funções. Muito bem. Bela Vista.
Pastor Branquinho e a irmã Damiana só apresentaram, além daquilo que é comum a todas as unidades, em particular, algumas dificuldades financeiras que eles estão vivendo nesse momento. Você sabe que o pastor Branquinho está desempregado e que a irmã Damiana tem dado um suporte tremendo, aliás, como sempre dá, vendendo os seus quitutes, aliás, muito deliciosos, que ela vai vender nos hotéis lá em Pipa. Ocorre, amados, que em Pipa está tudo fechado. E aí os amados irmãos estão na provação. Motivo de oração para nós. Caicó, casal Isanael e Gemima, disseram ele, na medida do possível, estamos bem. Sempre em contato com outros, os demais da igreja. As atividades de conclusão do templo estão suspensas temporariamente. Canabrava, Valdir e Carlinha estão muito bem. Pequeno Davi se recuperando de uma gripe, mas sem nenhum sintoma de corona, graças a Deus. Em Currais Novos, Eliedson e Dejane. Financeiramente, eles estão enfrentando dificuldades também nesse período, porque eles dependem do comércio e tudo está parado. De modo que oração por esse companheiro. Lá em Dendê, Clésio e Neide passam também pela mesma situação. Nosso amado irmão é comerciante. Os relatos são iguais em todas as partes. Comércio num nível de atividade muito pequeno. Mas uma coisa positiva ele me passou. E eu fiquei muito feliz em saber que os irmãos em Dendê estão motivados para participar dessas lives que nós estamos realizando. Então, Dendê, a paz do Senhor para vocês. Alegria tê-los conosco nesta noite feliz. Em Extremóis, casal missionário Severino e Denise colocaram de forma assim muito tranquila, no estilo do pastor Severino. Covid-19 não atrapalhou em nada absolutamente a atividade profissional daquele homem de Deus. E a igreja está no ritmo das outras, se comunicando pelas redes sociais e fazendo a obra. Lagoa Salgada, pastor Jonatas, irmão Lourdes, apesar da adversidade, e isso é motivo para você orar também, de ter recebido a notícia de que o seu benefício do INSS foi negado pela justiça, dizia o jovem homem de Deus, vai tudo bem. E a igreja prospera mesmo na adversidade. Em Macaíba, Osés e Késia, que eu costumo chamar da forma como é grafado o nome dela, Késia. O comércio está parado, e eles vivem em função de comércio. Mas, na condição de autônomos, eles têm que aguardar a possibilidade de voltar às atividades. Mas está tudo bem com eles. Luiz Irineu e dos Anjos, no estilo Luiz. Não tem tempo ruim para o pastor Luiz. Ele diz, Deus está no controle de tudo. Aleluia, companheiro. Pajussara, evangelista Edson, a irmã Luzia, ele colocou de uma forma assim muito humilde, mas muito segura. A aprovação veio, mas o Senhor tem provido. Os trabalhos seculares estão lentos, mas o Senhor tem chegado. Em Patané, pastor Josivaldo, irmã Ivane e a sua larga prole, enfrentando as dificuldades naturais, como todo mundo, mas Deus tem cuidado deles. E ele diz que os irmãos ali em Patané estão sentindo uma falta tremenda no culto, no templo. Assim seja.
Recanto dos Pássaros, o jovem Revaldo e Angelita, obreiros de poucos meses de atividade à frente de uma unidade, estão pegando agora de quebra a recuperação da filhinha Yara, que passou por uma cirurgia de apêndice. Mas, dizia ele, vai tudo bem na graça de Deus. Restauração aqui em Macaíba, evangelista Pereira e Lourdinha, tem colocado apenas que alguns irmãos têm sofrido dificuldade financeira. Aliás, todos os outros têm passado por isso também. Em Senador Georgino Avelino, o bravo Jair e sua Juliana diz que a igreja está mantendo os contatos via mídia social e realizando diariamente culto doméstico, que é uma bênção, graças a Deus. Lá em Urucará, naquela localidade distante de Areis, Anderson Cleito e Damiana informam que, apesar de algumas portas terem se fechado, mas Deus está cuidando deles. E ele diz aquilo que eu comentei há poucos minutos. A nova experiência de fé está sendo muito proveitosa para os irmãos ali em Urucará. E para finalizar esse giro nas nossas unidades, no Vilar, Levi e Íris, ambos vivem de atividade comercial, que está quase parada, mas estão mantendo firme o contato com os irmãos pela mídia social e estão levando a termo e bom termo nos lares uma campanha de oração pela nação brasileira. Glórias a Deus por isso. E parece que para suprir uma unidade nossa que não nos deu posição, eu recebi agora, no finalzinho da tarde, uma cordial saudação de um casal muito especial. Missionário Elias e Cristiane Vasconcelos, lá de Foz do Iguaçu, no Paraná, trazendo para nós as boas novas do que Deus tem feito ali naquele lugar. Estão participando conosco e que Deus possa abençoá-los ricamente no campo missionário. Então, amados, diante desse quadro, ao final dessa tarde, no momento que eu deitei para repousar alguns minutos, mas confesso que não foi possível fazer isso, porque a cabeça ficou trabalhando, enquanto o coração estava apertado, nós tomamos uma decisão e já colocamos em prática, inicialmente, através da criação de um grupo, mais um grupo do WhatsApp, com pessoas da Assembleia de Deus, Ministério da Plenitude e aqueles que quiserem participar, sob a administração das diretoras do Departamento de Ação Social, a irmã Lelineide Brito e a irmã Azenate Nana, com o objetivo de nós fazermos algo especial por esses irmãos que estão passando por dificuldade no interior. Eu quero dizer para vocês, amados, que estão nas unidades nesse estado, que a sede aqui em Natal também está na diversidade. Estamos com o nosso tempo fechado e, naturalmente, há uma redução de ofertas e de dízimos que são entregues nos templos. Alguns estão depositando diretamente na conta da igreja, mas nós temos uma redução, com certeza. Acompanho isso com os tesoureiros diuturnamente. Mesmo assim, nós vamos atender essa situação emergencial dos amados irmãos que estão no interior e alguns também na capital. Pastor, o que é que nós vamos fazer? Ora, todos sabem que a igreja mensalmente atende aos nossos obreiros e a pessoas do campo e também
da cidade de Natal, com uma quantidade bastante significativa de cestas básicas. Mas eu tenho um desafio para lançar para a igreja e quero começar a fazer isto agora. Nós vamos, este mês, dobrar o número de cestas básicas. Diga amém onde você está. Mas não diga amém apenas por dizer. Não diga amém apenas achando que o pastor está com fé exagerada ou com pouca fé. Alguém pode dizer que poderia triplicar. Outros dizendo que bastaria distribuir as mesmas. Vamos ficar no equilíbrio. O desafio é nós dobrarmos. Este grupo, chamado Koinonia, administrado pelas irmãs Lelineide e pela irmã Nana, estarão organizando essa atividade, porque nós temos uma semana apenas para levantarmos uma quantidade substancial de cestas básicas para atendermos aos nossos amados irmãos no interior. Agora, para isso, queridos, é necessário a participação generosa de todos aqueles que se sensibilizarem, mesmo estando em adversidade e em dificuldade. Pode ficar certo, tem alguém nesse momento vivendo uma situação muito mais difícil do que a minha, do que a sua, do que a nossa. Para concluir esse momento, eu quero apenas dizer que a suspensão das atividades nas igrejas vai continuar por um pouco mais. Alguém já me telefonou perguntando, pastor, se o presidente da República levou as atividades nos templos a um status de essencial, as igrejas vão abrir logo de imediato? Analise comigo assim. A Assembleia de Deus Ministério da Plenitude não tomou nenhuma medida precipitada para encerrar a atividade nos templos. Não corremos para fazer isto e nem fomos além do tempo que deveríamos ir. Fizemos isso no momento certo, inclusive coincidindo com o decreto do governo do estado do Rio Grande do Norte, decreto de número 29541, que por força de lei determinou isto no Rio Grande do Norte: suspensão das atividades nas igrejas. Nós também não vamos suspender essa suspensão de forma precipitada. Vamos agir da forma que agimos ao entrar. Sairemos no tempo certo e sem que antes tenhamos ouvido o comando de Papai do Céu. Amém? Glórias a Deus por isso. Estamos aqui encerrando esse momento de distribuição de informações envolvendo todos os nossos companheiros que estão no interior do estado. Dou graças a Deus por isso. Deus cuida de nós. Deus vela pelo seu povo. E Ele vai continuar a cuidar de cada um e de todos, em nome de Jesus. Você pode crer nisto? Glórias a Deus. Então faça o seguinte: incline sua cabeça agora por um minuto, ou levante as suas mãos para os céus e ore comigo assim. Pai querido, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós queremos te glorificar, Senhor, mesmo nesse momento de adversidade, mesmo nesse momento de dificuldade, mesmo nesse instante em que o nosso coração está apertado de saudade, não podemos contemplar a face dos nossos irmãos.
apertado pela preocupação com os familiares que estão distantes, que nós não podemos ver face a face. Às vezes, Senhor, humanamente cabível a preocupação para que ninguém venha a ser coronado, para que ninguém venha a ser alcançado pela Covid-19. Mas, Senhor, esta guerra não é nossa, não é minha, não é, Senhor, de nenhum dos teus filhos em particular. Já vimos por tua palavra que essa guerra é tua, Senhor, e sendo tua, nós cantaremos o hino da vitória. Queremos agora, Senhor, te pedir em especial que cada dificuldade dessa que foi apresentada por esses companheiros nas 20 unidades, além da sede, Pai, que as providências que estão sendo encaminhadas para suprir minimamente de alimento alguns lares e outras providências que a igreja ainda irá tomar, Senhor, que tenham não apenas a tua bênção, a tua aprovação, mas que tenha a participação do teu povo, porque nem o pastor presidente, nem o pastor das filiadas, nem os pastores que estão à frente das congregações ou das missões, ninguém pode fazer nada sozinho. Sem ti, nada podemos fazer. E sem o teu povo, nós nos tornamos inúteis, porque afinal, Senhor, somos pastores chamados para cuidar do rebanho. Ouve a nossa oração e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém? Eu não estou ouvindo o seu amém. De novo, amém, irmãos? Glórias a Deus. Aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Nós vamos agora, a partir desse momento, usar um pouquinho os recursos tecnológicos que a igreja tem agregado com a competente participação e a direção técnica do homem de Deus, Guilherme Gilson, que tem se colocado integralmente a serviço dessa causa. De modo que hoje nós vamos ter já neste culto recursos que não tivemos domingo passado. E no próximo domingo vamos ter coisas que nós não tivemos nem domingo passado e nem hoje. Estamos melhorando tecnologicamente. Nós vamos poder agora apresentar para você alguns slides. O primeiro deles vai mostrar para nós o tema que nós vamos comentar nesta tarde. Desculpe, nessa noite. Começou cedo, eu ainda estou animado com a tarde. Aí está. Nós vamos tratar com você, meu amado irmão, minha amada irmã, a respeito do tema reconhecendo a transitoriedade da vida e valorizando os anos que advirão. Eu poderia dizer, os anos que ainda restam para cada um de nós. Na verdade, esse tema, ele está calcado, baseado, apoiado, respaldado, da forma que você achar mais bonito dizer, ele foi pensado à luz do Salmo de número 90. O Salmo de número 90, conforme você vai verificar no slide que virá a seguir, ele é um salmo muito especial. Primeiro, eu quero dizer para você o seguinte, nem todas as versões da Bíblia têm esse salmo com o número 90. A Septuaginta, e da Septuaginta, as traduções adotadas pela Igreja Católica Romana, tem esse salmo numerado como 89. Uma pequena alteração. Mas há uma uniformidade nisso que eu vou dizer agora para você. É o salmo mais antigo da Bíblia.
Em todos os... Quantos salmos são? Livro dos Salmos? 150? Maravilha, você está bom de Bíblia. Em todos os salmos da Bíblia, ele é o mais antigo. E é o único que é atribuído ao grande legislador. Outros preferem dizer ao grande profeta Moisés. Muito bem. Quero chamar sua atenção para algumas curiosidades a respeito desse salmo. E é exatamente por isso que eu me apoiei nesse salmo para falar a respeito da transitoriedade da vida, para reconhecer que os anos que virão no futuro, eles fazem parte de um objetivo de todo cristão, valorizar o tempo que virá. Ora, o livro dos Salmos, no Salmo de número 90, ele tem palavras-chave como todos os salmos têm. E no Salmo 90, na verdade, as palavras-chave, elas falam da dimensão temporal. Pastor, o que é dimensão temporal? Ora, todo mundo sabe, todo mundo tem conhecimento que nós trabalhamos com muita facilidade com o conceito de 4 dimensões. 3 dimensões espaciais, altura, comprimento, profundidade. E uma dimensão temporal. Estamos presos a todas elas. Mas, se nas dimensões espaciais nós temos uma relativa liberdade, no hipotético eixo do X, você pode ir para frente e voltar. No hipotético eixo Y, você tem liberdade de ir e voltar. E aí nós estamos no bidimensional. Largura e comprimento. Nós temos liberdade de nos mover. E com um certo esforço, a gente tem liberdade também na dimensão espacial chamada de altura. Ou você não dá os pulinhos, ou você não salta de um lugar alto para baixo. Claro, pastor, fazemos isso. Mesmo aqueles mais velhinhos dizem assim, pastor, eu ainda dou uns pulinhos, bem fraquinho, dói na artrose, mas eu ainda dou. É porque nós temos uma liberdade na dimensão altura. Mas, queridos, a dimensão temporal, ela não nos permite retornar. É só por frente, só adiante. Exclusivamente, não voltamos nela. E o Salmo 90 trata da dimensão temporal em várias expressões. Você vai verificar no slide que está posto aí para a sua observação, que termos como geração, que está no verso 1, eternidade, que está no verso 2, ontem, que está no verso 4, dias, que está nos versos 4, 8, 10, 12, 15, anos, que está nos versos 4 e 10, e eu poderia ser mais generoso e dizer para você que ainda há outras expressões que falam também dessa dimensão temporal. Ah, pastor, tem outras ainda? Não são só essas 5, não? Não, tem outras ainda. Se você ler com calma o Salmo 90, você vai verificar que fala de manhã, fala de tarde, ok? Fala de noite. Então, são também referências temporais. Pastor, o que é que isso significa para nós? Tem um significado muito especial. Deus é Senhor do tempo. Nós, não. Nós estamos presos. Só vamos para frente. Mas Deus é atemporal. O tempo para Ele
Há inclusive alguns pregadores, quando estão se referindo a um texto bíblico, que diz: o tempo é já, ou o nome do Senhor é já. Nada a ver, viu, irmão? Nada a ver. O nome do Senhor é já, ali, significa o seguinte: o nome do Senhor é Jeová. Já é uma abreviatura. Então não vamos trazer para o português aquilo que a essência está no hebraico. Senão a gente vai estar distorcendo a escritura. Deus é Senhor do tempo. Eu sou, mandou dizer, aquele que existe eternamente. Eternidade é uma dimensão do tempo própria de você, de mim, dos anjos, mas em uma situação muito particular. Nós vamos gozar a eternidade a partir de um determinado momento. Os anjos, desde quando foram criados, ad eterno. E nós, quando deixarmos esta vida, que formos para a eternidade, nós a viveremos na luz, com Deus, ou nas trevas, ou seja, na ausência da luz, sem Deus. Mas viveremos a eternidade. E aí não tem fim, mas teve começo. Mas Deus não teve começo e nem tem fim. E no Salmo 90, o homem de Deus chamado Moisés, o homem que teve o privilégio de falar face a face com Deus, foi ele que disse isso, não Moisés. Foi o Senhor que disse. E foi escrito, a mando de Moisés, está registrado para nós. Muito bem, vamos adiantar. O Salmo 90, ele tem algumas particularidades. E aqui eu quero passar bem rapidamente. Não quero me deter. Em síntese, o texto do Salmo 90 revela para nós três coisas extremamente interessantes. A primeira, revela nossos medos e fraquezas. Mas também demonstra que nós podemos valorizar tudo o que Deus nos ensina através da sua palavra. Quer seja a palavra escrita, a Bíblia, quer seja a palavra anunciada pelos anjos, como tem em várias partes das Escrituras, e experiência de homens e mulheres de Deus, que nós não queremos de forma absolutamente nenhuma desmerecer, que já ouviram anjos falarem. Mensagem do Espírito Santo pela inspiração, através dos dons, tudo isso é forma de Deus falar. A Escritura, entretanto, é a mais confiável. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E a Bíblia Sagrada é o Verbo de Deus, é a palavra viva, eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, que promove coisas extraordinárias na vida do próprio homem, a exemplo de fazer a distinção, a separação entre a sua alma e o seu espírito. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. É preciosa. Ame sua Bíblia, leia sua Bíblia. Aproveite esses dias de quarentena para reler a Bíblia, para se aprofundar nela. Terceira coisa, além de revelar nossos medos e fraquezas, além de demonstrar que nós podemos valorizar tudo aquilo que Deus nos ensina, o Salmo 90 também nos faz conscientes de que, se andarmos nos caminhos do Senhor, o melhor para a nossa vida virá. Ok? Fecha esse tópico dizendo: se você souber apenas a respeito do Salmo 90, isto que nós falamos agora, você já é um homem e uma mulher feliz. Glória a Deus.
Quero fazer uma breve síntese no Salmo de número 90, mas agora aprofundando um pouquinho mais do que isso que eu acabei de comentar. Mas não vou me alongar muito, que o tempo não permite. É que o Salmo 90, em essência, ele passa para nós a seguinte realidade. Nos versos 1 e 2, nós vamos encontrar a adoração de Moisés. Todo homem e mulher de Deus deve aprender que nada se inicia bem senão com adoração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Isso é adorar. Aleluia. Como é bom glorificar, exaltar, bendizer, louvar o nome do Senhor. Segundo ponto. Nos versos 3 até 6, nós vamos encontrar dois tipos de quebrantamento. O primeiro deles, o reconhecimento de que o homem é como pó, que a sua existência na terra passa rapidamente. Aliás, nós poderíamos fugir um pouquinho do Salmo 90, retornar para o Salmo 89 na nossa Bíblia, tá? Verso 47, só a primeira parte, onde Davi diz, lembra-te de como é breve a minha existência. O salmista tinha esse conhecimento. Mas aqui no Salmo 90, nos versos 3 a 6, a gente encontra, tu reduzes o homem a pó e dizes, tornai filhos do homem, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada, viceja e floresce. À tarde, murcha e seca. Isso é o homem quebrantado, reconhecendo que ele é pó. Segundo tipo de quebrantamento, dos versos 7 a 8. Nós vamos encontrar Moisés revelando para nós que Deus vê os pecados do homem e os consome na sua ira. Está escrito assim, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Reconhecimento. Reconhecimento ainda, queridos, nos versos 9 a 12. Como tem reconhecimento, pastor? Nesse salmo, adoração, quebrantamento, reconhecimento 1, reconhecimento 2, preste atenção. A vida humana é breve. Está revelado aí no Salmo 90, que é de 70 a 80 anos, e seus dias, os dias do homem, são efêmeros, são usados para alcançar sabedoria perante Deus. Está escrito assim, todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Interessante. Ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? E aí conclui com essa pérola da sabedoria do homem de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Vou voltar a esse versículo mais adiante, mas eu quero fechar essa parte dizendo que o Salmo de número 90, ele conclui na sua parte derradeira com uma súplica
Olha, queridos, preste atenção nessa tela que está aí diante de você. Está aí um modelo de uma oração perfeita. Pastor, uma oração? Olha lá, na epígrafe da Bíblia Revista e Corrigida de João Ferreira de Almeida, que o Salmo 90 tem como título a oração de Moisés. Diferente da epígrafe que está posta na versão atualizada de João Ferreira de Almeida, que traz para nós uma leitura um pouquinho diferente, associado com o tipo da palestra, o título da palestra que nós estamos compartilhando com vocês hoje à noite. Escuta bem, irmão. A última parte trata de uma súplica, e eu dizia, aí está o modelo para a nossa oração. Começar adorando, segundo, colocar quebrantamento, depois reconhecimento, e eu poderia acrescentar para você que esse reconhecimento, ele pode passar por dois caminhos distintos. Um deles é reconhecer que aquelas promessas que Deus lhe fez ainda não foram cumpridas, elas ainda serão cumpridas, desde que você não saia do plano de Deus. Falamos isso domingo aqui na nossa live. Segunda, reconhecer que os grandes feitos de Deus na sua vida são um modelo dos feitos maiores que ele ainda poderá realizar. Pastor, mas e os nossos pecados? A gente não tem que reconhecer? Sim, mas meu irmão, minha irmã, teus pecados foram purificados pelo sangue de Jesus. O que você não pode fazer é continuar pecando. Sempre que você pecar, é como quem está subindo numa escada, escorrega no degrau e cai. Dói, mas aí você pega no corrimão, fica de novo de pé e continua subindo. A mão que Deus estende para você, lhe levanta. Eu não tenho condições de cantar, minha voz não está muito boa, mas você deve lembrar que belo hino. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Amém? Lembrou? Segura na mão de Deus. Depois disso, agora você pode pedir o que você quiser. Súplica. E foi isso que Moisés fez. Volta-te, Senhor. Até quando? Começa no verso 13, vai até o 17. Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias da nossa vida. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido. Olha que coisa interessante. O que Moisés está pedindo aí é que todos os dias de sofrimento, todos os anos de luta, olha, Moisés foi provado. Foi 40 anos entre aprendizado na escola da vida e aprendizado na escola de Deus. E depois, 20 anos de provação guiando o povo na travessia para a terra prometida. E agora ele chega e diz: alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido. Ele viveu 120. Deus deu muito mais, porque Moisés vai viver a eternidade de alegria permanente na presença do Senhor. Aleluias. Conclui: aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das tuas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Glórias a Deus. Amém? Vamos adiante. Vou passar para uma segunda parte
mais ou menos na metade do tempo que eu me permiti conversar com vocês hoje à noite, para tratar mais particularmente com o segmento mais sofrido desse período que nós estamos vivendo. Pastor, qual é o segmento mais sofrido? Os velhos, como eu, que já passei de 60, que já passei de 65, que já estou caminhando para os 70, lembra, né? Tem mais 10 na conformidade da palavra, que provavelmente vai ser... Ó, quem tem 80 anos sabe o que é que eu estou dizendo. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pode nos levar mais adiante. Minha santa avó passou para a eternidade com 108 anos e 3 meses e dias, lúcida, adorando a Deus. Mas ela dizia às vezes para mim, com a voz trêmula: Gilson, eu estou cansada de viver. Os irmãos de Areias conheceram muito bem a minha avó. Os irmãos da sede conhecem muito bem. Conheceram, porque ela passou a estar com o Senhor. Ela chegou a 108. Ela estava cansada de dias, mas nunca pediu para que Deus a levasse. E Deus a levou de uma forma extraordinariamente linda, tendo tomado um banho, sentada numa cadeira, sendo enxuta por sua filha que cuidava dela, ela entregou o espírito a Deus e o corpo para ser levado de volta à terra, sem nenhuma dor, sem nenhum pesar, apenas o cansaço natural daqueles que estão encerrando a vida. Pastor, para os que chegaram à terceira idade, o que é que o senhor tem para dizer? Primeiro eu quero dizer o seguinte: quem não chegou na terceira idade, a terceira parte vai ser para você. Por enquanto é para os que já chegaram. E aqui eu quero resgatar o verso 12 do Salmo 90. Está lembrado? Esse aí, que você está lendo agora. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Eu quero dizer algumas coisas para você, meu irmão, companheiro, parceiro da terceira idade, que já chegou nessa idade abençoada. Alguns chamam de melhor idade, outros discordam. Não, não é a melhor idade. Deixa eu emitir minha opinião, é apenas minha opinião. Para os que estão na terceira idade, a terceira idade é a melhor idade. Para as crianças, a melhor idade é a infância. Para os jovens, a melhor idade é a juventude. A melhor idade é aquela que você está vivendo, que é quando Deus está lhe dando a oportunidade de você fazer aquilo que você pode fazer, de bom ou de mal, com o seu tempo, com os bens, com a saúde, com aquilo que Deus lhe deu. Meu irmãozinho, minha irmãzinha querida, cabeça branca, para quem tem, eu tenho só um pouquinho de pelo branco aqui. Meu netinho deve estar nos ouvindo agora, lá em Macaé, no Rio de Janeiro. Há pouco tempo foi noticiado o primeiro óbito pelo coronavírus em Macaé. Meu netinho Biel está lá me ouvindo agora, juntamente com seu papai, que domingo vai estar trazendo uma palavra na nossa live. O pastor George vai estar nos ajudando na ministração da palavra domingo. E Biel gosta de dizer assim: vovô não é careca, vovô tem cabelo, ó, aqui de lado e atrás, um pouquinho, e branco. São as cãs. Para você que tem cãs, cabelos embranquecidos, preste atenção. Quando o escritor diz, ajuda-nos a contar, ou ensina-nos a contar os nossos dias,
ele está querendo dizer para mim e para você que a contagem dos anos revela algo para nós. Ei, pastor, revela o quê? O que é que a contagem dos anos revela? Eu vou sintetizar para você o que eu pude extrair da leitura desse salmo e da reflexão. E também do apoio da literatura, porque nós temos que nos apropriar do conhecimento daqueles que oraram, jejuaram, meditaram. Você tem inteira liberdade de pegar esse estudo e reaplicá-lo onde quer que você chegar, para a glória do nome do Senhor da palavra. A contagem dos anos revela 4 coisas. Primeira, que quem chegou à terceira idade tem mais passado do que futuro. Medite nisso. Você tem muito mais passado do que futuro. Se você tem 60, ainda que você viva 80, você só vai viver 25%. Você já viveu 75%. Pastor, a coisa é séria, né? É assim. A segunda coisa que a contagem dos anos revela, que haverá menos dias. Agora eu estou no varejo. Primeiro eu fui no atacado. Mais passado do que futuro. Dimensão temporal. Agora eu estou no varejo. Haverá menos dias para você viver do que aqueles que você já viveu. Eita! Logo, nós temos que tentar. Eu não estou dizendo que você vai conseguir, mas estou dizendo que nós temos que tentar, nesse curto tempo, fazer aquilo que nós não fizemos no tempo largo que ficou atrás. É por isso que velho tem pressa. Não discorde ainda não, você vai já me entender. Porém, mesmo que nós tenhamos que tentar fazer no curto tempo aquilo que nós não fizemos no tempo largo, nós temos que preservar, por manter a noção da beleza das coisas, da busca da perfeição nas coisas. Não é fazer a toque de caixa. Saber que o bem existe, a beleza existe, o perfume existe, a perfeição deve ser buscada. Fazer o máximo sem perda de qualidade. Ok? 4 coisas, vou repetir. Temos mais passado do que futuro. Temos menos dias para viver do que os que já vivemos. Devemos manter o desafio de tentar fazer, nos poucos dias que nos restam, o que nós não fizemos em todo o tempo que fizemos, mas sem perder a noção da qualidade. Eu concluo esse primeiro pensamento dizendo assim: se o nosso espírito tem pressa, aí complica. É que o corpo, ele já não atende à agilidade do espírito. E aí, por isso que você quis me contestar quando eu disse que o velho tem pressa. É o espírito dele que tem pressa. O corpo já não corresponde. Ele já vai mais devagar. É por isso que a Bíblia nos diz que o coração sábio, ou seja, a sabedoria da alma, deve ser o ponto de equilíbrio para quem está na terceira idade. Senão, vai virar bancarrota.
nós vamos estragar. Não podemos exagerar. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Equilíbrio. Terceira idade é a idade do equilíbrio. Amém? Segunda pergunta. Depois da pergunta, o que a contagem dos anos revela? Vem essa. Como é que nós podemos alcançar um coração sábio? Como é que nós podemos alcançar a sabedoria da alma? Essa receita aí, ela existe na Bíblia. E você vai me dar licença para eu dar uma fugidinha rápida do Salmo 90 e apenas ler para você alguns versículos. 1 Reis 3:12 diz assim: Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente. O que é que o senhor está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que você pode alcançar um coração sábio, em primeiro lugar, pedindo a Deus. Ele deu a Salomão. Por que é que ele não pode dar a você? Pode sim. Peça. Ok? Jó 9:4 diz assim: Ele, Deus, é sábio de coração e grande em poder. Se Deus é sábio do coração, vamos tentar, pelo menos, ser semelhante a Ele. Afinal, Ele nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. Quanto mais você for parecido com Deus, parecido com Jesus Cristo, Filipe, quem me vê a mim, vê ao Pai. A Escritura nos adverte para nós sermos imitadores de Cristo. Segundo caminho, depois de pedir, é você ser imitador de Deus, de Jesus Cristo, segundo os 9:4 de Jó. Tem uma terceira condição, e essa eu peço que você preste atenção para você colocar em prática. Provérbios 10:8 diz assim: O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios é arruinado. Então preste atenção. Obedeça os mandamentos de Deus. Siga a palavra de Deus. Não é só você pedir, não é só você tentar imitar, é você seguir a vontade de Deus. Em tudo aquilo que você puder seguir. Provérbios 15:14 é o quarto ponto que eu quero trazer para você, para a gente caminhar para o encerramento desse ponto 2. Para eu deixar os velhos em paz e entrar naqueles que querem ainda ser velhos. Provérbios capítulo 15, versículo 14, só na primeira parte, diz assim: O coração sábio procura o entendimento. Procure discernimento, procure compreensão, procure o entendimento. Se você encontrar isso aí. Por fim, eu quero encerrar com uma pérola da Escritura. Procure o lado certo das coisas. Quando você for tomar uma decisão, sempre pergunte: essa decisão é certa? Essa decisão é errada? Procure o lado certo das coisas. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 diz assim: O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Há dias eu ensinei isso lá na Catedral da Plenitude, no culto de sexta-feira. Há tempo certo e modo certo de fazer todas as coisas. Pode até ser que você esteja fazendo do modo correto, mas não está no tempo de Deus. E pode ser que esteja no tempo de Deus, mas você não esteja fazendo no tempo correto. Ok?
Eclesiastes 10:12, a respeito dessa máxima de escolher o lado certo, diz assim: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Jesus está à destra de Deus. Procure alinhar-se com ele. Vamos para o último ponto? E nesse último ponto eu vou falar um pouquinho para aqueles que querem alcançar vida longa, ou seja, chegar na terceira idade. Para a gente completar essa reflexão no Salmo 90. Algumas atitudes de sabedoria precisam ser tomadas por quem quer chegar à terceira idade, por quem quer ser idoso, ok? Vou mencionar algumas atitudes e comentá-las rapidamente. A primeira é essa que retorna à tela aí. Ser seletivo no uso do tempo. Pastor, isso está complicado para eu entender. É simples, assim. Fazer aquilo que for realmente importante e prazeroso. Quem está na terceira idade já pode se dedicar a algumas coisas que dão prazer. Porque quando a gente está ainda numa fase produtiva, tem que correr para ganhar dinheiro, para alimentar a família, a gente às vezes faz coisa que não gosta de fazer. Mas tem que fazer, porque o chefe mandou, porque o patrão está dizendo, porque o cliente espera. Ou seja, comece a exercitar isso aí. Seja seletivo no uso do tempo. Vou rapidamente passar para você assim. Se gastei tempo cuidando da vida alheia, a partir de agora eu não vou mais fazer isso. Eita, peguei muita gente agora, viu? Ei, irmã Maria, você que sai às vezes na casa das irmãs aí, para falar de irmã Joana e de irmã Francisquinha, use seu tempo para outra coisa. Chega lá, dê um versículo, cante um hino com ela, se ela puder cantar, e vai embora. Não fale de ninguém. Seja seletivo no uso do tempo. Se você gastou o seu tempo com coisas inúteis, não gaste mais. Diga, eu não tenho tempo mais para falar da vida de ninguém. Hoje eu comentava com a irmã Rejane, aliás, até publiquei numa rede social. Os programas de televisão que hoje me apavoraram, no meio de uma situação dessa, extremamente crítica, tinha um bocado de dondoca falando que um penteado era mais bonito, que tornava a pessoa mais importante do que o outro, e fazendo fofoca da vida dos famosos. Ah, Pai Celeste. Tanta coisa boa para apresentar no canal de televisão. Mas tudo bem, cada um dá o que tem. E gente ganha dinheiro para fazer isso. Segundo ponto. Se você perdeu tempo se preocupando com o que as pessoas pensavam de você, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Não se preocupe mais com isto. Terceiro ponto, para a gente fechar, para ir já para esse ponto 2 aí. Se você se preocupou demais com o que os outros pensavam de você, diga, eu não tenho mais tempo para me preocupar com quem está falando de mim. Esse é só para crente. Escute. Se você gastou tempo colocando água pura em vaso rachado, não perca mais seu tempo. Deixa o oleiro consertar o jarro. Depois despeje água pura nele e ele vai guardar. Vai manter água fresca.
Procure vaso restaurado para colocar a água preciosa, pura que você tem recebido. E ore para que Deus corrija os vasos rachados. Amém? Segundo ponto. Vamos a ele. Não se angustie se alguma coisa não puder ser realizada. A lição é simples, está em capítulo 6 de Romanos. Você aprende rapidamente. Às vezes, irmão, nós estamos angustiados. Agora, nesse momento. Tem crente apavorado, irmão, dentro de casa, angustiado, quase morrendo antes do tempo. Paulo ensina, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Os gentios é que procuram essas coisas. O nosso Pai Celestial, Ele cuida de nós. E conclui, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas que estão nas preliminares do texto serão acrescentadas a você. Amém? Aleluia. Quarto ponto. É quarto mesmo? Para a gente concluir. Aí é fazer no restante da vida a busca pelo essencial. Caminho de Romanos 6. Busca o essencial. Atropelei ali um ponto, mas vou fechar, concluindo com você agora. Olha o que é que está escrito aí. Leia isso que está escrito. Leia comigo. Assim, preparar um excelente lugar para passar a eternidade com Deus. Assim como, pastor, ser seletivo no uso do tempo, não se angustiar com alguma coisa que não puder ser realizada, fazer do restante da sua vida uma busca pelo essencial, abandona o supérfluo, aí nós vamos preparar um excelente lugar para passar a eternidade. Quero concluir essa reflexão hoje lendo 2 versículos. Eclesiastes 3:10. Preste atenção nessa palavra. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. O Salmo 90 está no seu coração. O Salmo 90 é um dos queridinhos da Bíblia Sagrada. 23, 90, queridinhos. Por quê? Porque Deus pôs a eternidade no nosso coração. Nós queremos chegar na eternidade. Você vai chegar na eternidade. Diga amém. Aleluia. Eu espero que você chegue na eternidade para viver com Cristo, na luz. Diga glória a Deus. Que você não chegue na eternidade para viver nas trevas com Satanás e seus anjos. Diga misericórdia, Senhor. Muito bem, estamos resolvidos. Então, eu li 3:10. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. E vou concluir lendo o texto áureo da Assembleia de Deus, Ministério da Plenitude, que está no versículo anterior, 3:9 de Efésios. Pastor, o senhor pulou de Eclesiastes para Efésio. Estou dizendo anterior na contagem do número aí, não é? Efésios 3:9, na segunda parte. Preste atenção o que é que diz. Que se nós fizermos tudo isso, nós teremos aprendido a conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejamos tomados, segundo a revista atualizada, ou cheios, segundo a revista corrigida,
de toda a plenitude de Deus. Quer estejamos na terceira idade, quer estejamos caminhando para a terceira idade, vamos construir nossa eternidade com Cristo para viver a plenitude com Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Meu irmão Roberto, com mais um louvor, encerrando ao final com uma breve oração. Na estrada da vida, de grandes mistérios, fiel companheiro é Cristo Senhor, presente e constante ao longo da estrada, Jesus companheiro me anima com amor, não estou sozinho, eu tenho um amigo, em meio aos perigos, presente está, não me desampara, em meio à jornada, Jesus companheiro, comigo estará. O bom companheiro é aquele que ajuda na eterna conquista da vida real. Jesus, este amigo de doce bondade, que deu à minha alma o gozo eternal. Não estou sozinho, eu tenho um amigo, em meio aos perigos, presente Ele está, não me desampara, em meio à jornada, Jesus companheiro, comigo estará. Minha amada irmã, meu amado irmão, onde quer que você esteja, no estado do Rio Grande do Norte ou fora dele, temos audiência bastante distante. Foi prazeroso tê-los conosco. Quero agradecer todas as mensagens que me chegaram, inclusive correção de algo que nós dissemos aqui de forma inadequada. E eu quero corrigir ainda durante essa live. Caso Macaé não foi óbito, foi um caso confirmado da Covid-19. Ok? Caso confirmado. E também recebemos a informação de que o decreto do presidente, que equiparava, botava no mesmo saco aí, igreja, casa lotérica e outros, como atividade essencial, está no momento subjúdice, há uma liminar impedindo a execução dessa legislação. Liminar que poderá ser tirada. Independente disso, o que prevalece para nós, da Assembleia de Deus, Ministério da Plenitude, é a resolução de número 03/2020 do pastor presidente, que será mantida até que nós tenhamos segurança de que devemos reabrir os nossos templos. Esses decretos do presidente, do governo do estado, do prefeito, eles nos subordinam, mas não nos obrigam a abrir os templos. E nós vamos estar na elevada sensibilidade,
olhando para tudo aquilo que nos cerca, mas olhando também para o Senhor. Amém? Vamos concluir essa nossa live, concluindo da forma que nós fazemos costumeiramente, com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com o Israel de Deus, aqui e ali reunido, hoje e para todo sempre. Amém. Agradecendo não apenas ao Jorge, agradecendo à irmã Rejane, que está aqui comigo, apoiando, e a todos aqueles que participaram, mesmo à distância, como o meu irmão Roberto, nesta noite. E principalmente agradecendo o nosso diretor técnico, Guilherme Gilson. Deus abençoe. Fiquem na paz.